Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de estarmos reunidos não num único lugar, mas em nossas casas,
mas mesmo assim, Senhor, louvando a Ti e partilhando, Deus, da Tua palavra, que o Senhor toque cada coração que ouvir essa mensagem, que o Senhor toque a vida de cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, Senhor, e que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em todas as coisas, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui para dividir com vocês a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para esses dias, esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil para todos nós, né? Mas eu creio que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é tremendo, um Deus que está cuidando da nossa vida. Então eu queria dividir com vocês o texto do Salmos 46, de 1 a 11, que diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém por essa palavra. Queridos, nós estamos vivendo aí um momento de crise. Esses dias atrás eu conversava com um empresário, amigo, que estava falando sobre as boas e reais expectativas relacionadas à sua empresa no início desse ano, e que inclusive o motivou a fazer investimentos em compra de máquinas e equipamentos. Tal era a boa expectativa que ele tinha no começo do ano. E quando nós conversamos, toda essa história tinha mudado. De repente, tudo mudou. Coisas acontecem inesperadamente. Alguém é levado para um hospital, às pressas, por algum problema. Um marido ou uma esposa abandona o seu lar. Ou você recebe do seu médico o resultado de um exame que revela a presença de uma enfermidade, de uma doença potencialmente fatal. Ou alguém que recebe a notícia do seu desemprego, ou então um vírus que surge de repente, do nada, e começa a atingir não somente uma localidade, mas um mundo inteiro. E o que nós devemos fazer em momentos como este? A gente não tem nenhuma indicação na Bíblia sobre a época em que este salmo foi escrito, mas é possível perceber que era uma época de sofrimento que o povo de Israel estava vivendo. O versículo 9, ele faz menções de pôr termo à guerra, quebrar o arco, despedaçar a lança, que nos dá a impressão de uma época em que Israel estava debaixo de um ataque inimigo. O contexto, queridos, pode ser da época do rei Josafá, em 1 Reis, capítulo 22, ou pode ser também o contexto da época do rei Ezequias, em 2 Reis, capítulos 18 a 20, ou pode ser até mesmo de uma outra época, a gente não sabe. Mas, usando como exemplo aqui a época do rei Ezequias, na época do rei Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, mandou mensageiros para Judá, ameaçando os seus moradores de uma invasão. Rabsaque, que foi o enviado do rei assírio, tentou intimidar o povo israelita a se voltar contra o seu rei,
e assim entregar aos assírios, tentando provocar terror no meio deles. Zombaram do Deus de Israel, insinuando que ele não seria capaz de livrá-lo do exército assírio. Agora, duas coisas que nós vemos neste texto, que eu acho, nesse texto, né, nos livros, no texto de 1 Reis, de 2 Reis, que mostra o que aconteceu para que Israel saísse vitorioso dessa empreitada. A primeira delas está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 36, que diz assim: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Às vezes a gente recebe ataques e a gente quer responder na mesma moeda. E aqui ele fala para nós nos calarmos. Ele diz: olha, calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra alguma, porque o rei assim lhe tinha ordenado. O segundo texto, o segundo versículo, os dois outros versículos, está em 2 Reis 19, 14 a 15, que diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, perante o Senhor. O que nós vemos de importante aqui, queridos? Que a confiança em Deus e nós colocarmos as situações que nós vivemos nas mãos do Senhor faz toda a diferença. Faz com que a gente possa ficar tranquilo, possa estar em paz com qualquer situação que possa vir sobre a nossa vida. Seja essa situação que motivou o Salmo 46 ou não, o certo é que ele foi escrito como resultado de um momento de extrema adversidade para o povo de Israel. E um tempo em que Deus proveu um tremendo e um grande livramento para eles. O Salmo 46, ele começa no versículo 1 dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa, queridos, essa é uma declaração fruto do resultado de nós alcançarmos a nossa vitória por causa da nossa confiança em Deus. Os versos 2 e 3 nos mostram que a nossa fé em Deus não pode estar baseada, não pode estar fundamentada em situações de normalidades, em que tudo está bem. O salmista menciona situações de tragédia. Ele diz assim: olha, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Ele fala de situações difíceis pelas quais eles estavam passando, e ele usa alegoricamente aqui esse exemplo, porque para mostrar que eles estavam vivendo um momento difícil. O que nós podemos tirar dessa lição, queridos? Que nós não precisamos temer nenhuma dessas situações na nossa vida, por mais desastrosas que elas possam parecer. Seja no sentido real, ou seja no sentido real que eu digo, né, no nosso viver diário, ou seja no sentido figurado ou sentido espiritual. O Deus, o Senhor, está sempre conosco. O Senhor está sempre conosco. O medo é uma arma que o inimigo usa contra a nossa vida para nos abater e roubar a nossa fé e a nossa esperança. Quando a gente deixa de ter confiança em nós, quando nós permitimos que o medo tome conta do nosso coração, nós estamos deixando Deus de lado. No versículo 4 ele diz assim: há um rio, há um rio. Os escritores bíblicos muitas vezes eles usam exemplos de situações reais para exemplificar a mensagem que eles querem transmitir. Jerusalém não tinha rios. Então o texto aqui pode se referir ao aqueduto construído pelo rei Ezequias para suprir a cidade de água, principalmente nos tempos de guerra e invasão. Da mesma forma, queridos, nós sabemos que Deus provê formas de nos abençoar, mesmo quando nós estamos sendo atacados, cercados, quando nós estamos aparentemente sem saída. Salmo 3, versículo 5, o salmista diz assim: eu deito, durmo, acordo porque o Senhor me sustenta.
Ele não ignora as coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele não ignora os problemas ou as dificuldades que ele está vivendo. Mas ele diz: eu confio no Senhor. Eu deito e durmo porque eu sei que o Senhor me sustenta. Esse texto aqui do Salmo 46, ele também sugere, no versículo 4, ele também sugere a morada do Altíssimo. Quem é a morada do Altíssimo? Nós somos o templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Altíssimo. As águas que alegram a morada do Altíssimo é a ação manifesta do Espírito Santo na nossa vida, trazendo alegria sobre nós, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que a gente possa estar enfrentando. As águas que alegram a morada do Altíssimo, então, é a ação do Espírito Santo. É desse rio que precisamos saciar a nossa sede, para nós termos paz. É Deus que nos supre com a água da vida. No versículo 5 ele está dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no nosso meio. Onde Deus está, nada pode acontecer que não esteja no controle das suas mãos. Ele está no nosso meio, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele que vai nos ajudar ao romper da manhã. A Bíblia diz assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Nós não estamos isentos de passar por momentos de tribulações. Nós não estamos isentos de passar por momentos de dificuldades. Nós não estamos isentos de passar por momentos de crise. Mas nós sabemos que temos um Deus que nos livra. Nós precisamos fazer a nossa parte, é verdade. Precisamos nos reservar, precisamos nos guardar, e é isso que nós estamos fazendo. Mas nós temos um Deus que nos livra de todo mal. Praga alguma vai chegar à tua tenda, é o que diz a palavra de Deus. Nos versículos 6 e 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Isso é uma palavra tremenda. O Senhor dos exércitos está conosco. Confiar em Deus, queridos, não significa viver alienado do mundo como se os problemas não existissem. Deus, diante de todas essas coisas, diante de Deus, essas coisas são reduzidas a nada. Nações se apavoram, reinos são abalados por causa da palavra de Deus. Coronavírus é algo que está trazendo problemas no nosso meio, que está trazendo dificuldades no nosso meio. Mas nós temos um Deus que é maior do que o coronavírus. Nós temos um Deus que é maior do que as pestes que possam vir na nossa vida. Mas nós não podemos viver alienados do mundo. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte. A peste está lá fora. A palavra de Deus lá para o povo de Israel na saída do Egito dizia: olha, fiquem nas suas casas, fiquem debaixo da proteção. Nos umbrais das portas está o sangue do Cordeiro que traz proteção da sua vida. Então fique dentro da sua casa. Então, queridos, é tempo de nós ficarmos dentro da nossa casa. Nós podemos crer que Deus é o nosso refúgio, guardando a nossa vida onde nós estivermos, mas nós precisamos nos cuidar, né? Não desafiar, achando que a nossa fé é maior do que todas essas coisas, achando que a nossa fé pode fazer com que a gente suba num prédio alto e se joga lá de cima, lá para baixo, dizendo: não, o Senhor vai me guardar. Você vai chegar lá embaixo esborrachado, não vão te reconhecer, porque isso não é exercer fé. O diabo tentou Jesus no pináculo do templo, dizendo: lança-te daqui abaixo, que os anjos do Senhor vão te guardar. Não é este o caminho que nós devemos trilhar, queridos. No versículo 8 ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Coisas espantosas Deus tem feito na nossa vida. Nós temos uma vida recheada de experiências pessoais, de coisas, de livramentos que Deus tem trazido sobre a nossa vida. E temos a palavra de Deus que nos mostra ao longo da história aquilo que Deus fez, trazendo livramento sobre o seu povo. Ele já realizou grandes coisas no passado. É preciso entender e crer que tudo que aconteceu foi obra de Deus.
Tudo que aconteceu foi a mão de Deus agindo com poder e autoridade. Noé construiu a arca, foi obra de Deus, não foi obra de homem. Moisés libertou o povo do Egito, não foi o estudo, não foi o conhecimento, não foi a capacidade de Moisés, mas foi obra de Deus. Josué venceu Jericó, foi obra do Senhor. Foi ele que trouxe livramento para o povo de Israel. Davi venceu Golias, um gigante de quase 3 metros contra talvez 1,80 m de Davi, foi obra de Deus. Gideão, com 300 homens, venceu um exército numeroso, foi obra de Deus. O Salmo 44:1, ele diz assim, olha, ouvimos, ó Deus, com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Da mesma forma que o salmista aqui entende que olhar para a história, né? Olhar para aquilo que eles tinham registrado lá para eles, trazia alento e trazia fé no coração deles. Esta mesma palavra tem que trazer alento e fé no nosso coração, de que Deus está no nosso meio, que Deus nos guarda. No versículo 10 ele diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Não é tempo de você fazer nada. Aquietai-vos. Esta é uma palavra do Senhor que veio através do salmista. É uma repreensão ao povo de Israel, dizendo, olha, aquietai-vos. Quer dizer, olha, descansem. Não façam nada por si mesmo. Não façam nada pela sua própria vontade, aprendam a esperar no Senhor, deixe Deus lhes dirigir, ouçam a voz do Senhor. É tempo de se aquietar, é tempo de ficar na sua casa, é tempo de você não querer fazer a sua vontade, é tempo de fazer a vontade do Senhor. Parem de reclamar, parem de murmurar, ele estava dizendo, o salmista, parem de se preocupar. Porque eu sou Deus. O Senhor está dizendo para nós, eu sou Deus. O homem geralmente quer fazer aquilo que acha que pode lhe trazer a solução, sem buscar saber qual é a vontade de Deus. E geralmente a gente, às vezes, impensadamente faz estas coisas. Segundo Reis 19, 19, mostra que o rei Ezequias orou e confiou no Senhor para livrar-nos dos seus inimigos. Então, queridos, permita que Deus seja o Deus da sua vida. Versículo 11 ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é Jeová Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos do céu. Ele é o Senhor dos exércitos da terra. Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Ele é Emanuel, Deus conosco, sempre presente na minha vida e na sua vida. Um outro salmo, Salmo 34, versículo 7, ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra não era só para aquele tempo, queridos. Essa palavra é para os nossos dias. O Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nesse mesmo versículo 11, na segunda parte, ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o salmista aqui ele faz menção a Deus como o Deus de Jacó. É interessante a gente pensar, em outras passagens, ou na maioria das passagens, nós vemos a Bíblia mencionando o Deus de Abraão, né? Mas aqui ele menciona o Deus de Jacó. Jacó significa enganador. Jacó significa o suplantador. Jacó é símbolo de tudo que pode haver de ruim na vida de uma pessoa por tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Por muitas vezes, Jacó se viu em apuros por querer fazer a sua própria vontade, deixando Deus de lado. Algumas vezes até orou, mas quis fazer o papel de Deus na sua vida. Há um momento certo, né, para nós agirmos sob o comando de Deus. Nós devemos confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Deixe Deus ser Deus na sua vida. O Deus de Jacó, que a gente vê aqui, queridos, é um Deus de aliança.
O Deus de Jacó é um Deus de graça. O Deus de Jacó é um Deus de misericórdia. O Deus de Jacó é um Deus de amor. O Deus de Jacó, apesar de todas as coisas erradas que Jacó fez, o amou e o abençoou. Você pode ter a sua vida igual à vida de Jacó, mas ainda assim o Senhor ama a sua vida e quer transformá-la como transformou a vida de Jacó. Palavra de hoje então para nós: o Senhor dos exércitos está conosco. O tempo de chorar acabou. Nós vamos viver um tempo de paz, se Deus permitir, daqui a alguns dias. Então, confiar no Senhor. Confiar que Deus está tomando conta da nossa vida. Confiar que Deus está ao nosso lado, que Ele jamais nos deixe. Um novo tempo de bênçãos está chegando na minha vida, na sua vida, na vida de todos quantos creem no nome do Senhor Jesus. Deus está no meio de nós. Você está se sentindo atacado? Saiba que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Então deixe Deus lutar por você. Você tem andado desanimado por tudo que está acontecendo? Os negócios não estão indo bem? Alguns talvez tenham perdido o seu emprego? O Senhor está conosco. Lembre-se, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é a cidade de Deus. Você é a morada do Altíssimo. O rio aqui, queridos, é uma tipificação do Espírito Santo. O Senhor quer trazer alegria e ânimo no teu coração. Que você guarde esta palavra, que você se encha com esta palavra, que você permita que Deus seja realmente o teu refúgio e fortaleza em todos os momentos. Não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar em pânico, precisamos somente fazer a nossa parte. Fique em casa, cuide dos seus, cuide da sua casa, cuide da sua família, mas principalmente, queridos, encha o seu coração com a palavra de Deus, encha o seu coração buscando ao Senhor todo dia. Aproveite esse tempo de reclusão, que você não vai ter muita coisa para fazer em casa. Leia a palavra de Deus, ore, busque ao Senhor com a sua família, e eu tenho certeza que você vai sair muito fortalecida desse tempo. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a semana, e se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus.